novidade especial, principalmente para você que deseja ingressar nos cursos de graduação da UESB. Estão preparados? Então assistam esse vídeo até o final porque a novidade é boa, hein? Vem aí o vestibular UESB 2020 e se você quer se dar bem no processo seletivo, fique atento, porque a UESB já divulgou a lista das obras que serão cobradas nas provas. Ao todo, serão 4 livros. O primeiro é A Audácia desta Mulher, de Ana Maria Machado. Também está na lista Olhos d'Água, da escritora Conceição Evaristo. Outro livro importante é Anésia Cauaçu, de Domingos Ailton. E para finalizar em grande estilo, temos A Farsa de Inês Pereira, do escritor Gil Vicente. E agora que vocês já sabem quais serão os livros cobrados, já dá para programar a leitura, né? E continuem ligados porque nos próximos dias a gente vai divulgar mais informações sobre o vestibular UESB 2020. E não esqueçam de acompanhar o nosso site e as nossas redes sociais, ok? Até a próxima! Olá, muito boa noite, seja bem-vindo ao UESB Notícias, segunda edição. Confira os destaques desta quarta-feira, dia 11 de setembro. O longo período de estiagem coloca Vitória da Conquista e mais 28 municípios em situação de emergência, de acordo com o decreto da Secretaria Nacional de Proteção e Defesa Civil. Aumenta o número de casos de sarampo registrados no território nacional. Em Vitória da Conquista, os postos de saúde reforçam a importância da vacinação. Representantes da Secretaria de Agricultura do Estado e da Embrapa discutiram ações para o fortalecimento da fruticultura no município de Tapetinga. É informação, formação e conteúdo, tudo isso e muito mais você confere a partir de agora no UESB Notícias, segunda edição. A empresa baiana de águas e saneamento, a Embasa, informa que o procedimento de leitura do consumo de água nos imóveis de Vitória da Conquista está temporariamente substituído pelo padrão manual, realizado anteriormente, e a entrega das contas ocorrerá em até 10 dias antes do vencimento. A Embasa ressalta que não haverá alteração na data de vencimento da fatura e as únicas modificações serão referentes ao formato da conta e ao seu prazo de entrega. O longo período de estiagem coloca Vitória da Conquista e mais 28 municípios em situação de emergência, de acordo com o decreto da Secretaria Nacional de Proteção e Defesa Civil. O repórter Tiago Henrique traz as informações. Já são pelo menos 4 meses sem chuvas regulares em Vitória da Conquista. No distrito de Batipé, as aguadas estão quase secando, as plantações estão morrendo e os animais encontram dificuldades para sobreviverem. Seu Manuel, de 79 anos, disse que perdeu toda a lavoura de milho e feijão. Porque às vezes vem a chuva, a gente planta, até na época da criação dá umas chuvas. Quando é na época da flor, aí falta chuva. Faltou a chuva na época da flor, ela perdeu tudo. É o que vem acontecendo. Ele disse ainda que se não chover, a situação tende a piorar na região. Se Deus abençoar que a chuva chegar agora em outubro, está mais ou menos razoável, combinando com os outros anos. Agora, se passar o mês de outubro, entrar o mês de outubro e seguir, e as chuvas for vir lá para novembro, dezembro, aí a coisa aperta, né? O abastecimento de água para consumo humano e as condições das estradas também são problemas nesse período. Sobre a água aqui está um pouco difícil, porque a gente tem os tanques aí, tem uns açudezinhos aí, uns tanques e tal, mas quando seca, aí fica nessa de pendura, né? Fica nessa pendura. Quer dizer, para uns nem tanto, mas para outros está muito difícil. As estradas nossas aqui estão péssimas. Até porque essa natureza aqui, né, é ruim para conservar a estrada. Seu Manuel representa muitas famílias que têm sofrido por conta da seca aqui em Vitória da Conquista. Um problema que atinge não só a nossa região, como também outras cidades da Bahia. Segundo a Defesa Civil do Estado,
mais de 3 milhões de pessoas estão sendo prejudicadas com a seca na Bahia. O governo federal reconheceu a situação de emergência em Vitória da Conquista, Poções, Maetinga, além de outros 25 municípios do sudoeste baiano. A medida permite a liberação de recursos para enfrentar a longa estiagem nesses municípios. E aumenta o número de casos de sarampo registrados no território nacional. Em Vitória da Conquista, os postos de saúde reforçam a importância da vacinação. A reportagem da estudante de jornalismo, Tamires Batista. O sarampo é uma doença grave que pode deixar sequelas por toda a vida ou causar o óbito. E a vacina é a única maneira de evitar que isso aconteça. O sarampo é uma doença que não tem um tratamento específico. O tratamento é baseado na eliminação dos sintomas, né, de febre, de tosse, algum sintoma que tenha manifestado junto com a doença. Mas assim, a população precisa estar alerta porque quem manifesta manchinhas vermelhas no corpo junto com febre e mais algum sintoma, tipo conjuntivite, febre, dor de garganta, tosse, ele precisa comparecer para que um profissional de saúde faça a triagem e veja se existe uma suspeita real de sarampo para aquele indivíduo. Mas esse pessoal aqui está bem atento à necessidade de vacinação. Valéria veio do povoado de Capinal para vacinar o filho Gabriel, de 3 anos. As reportagens, né, que está tendo na televisão, e é melhor prevenir, né, as crianças, que o risco é grande, né? E na localidade que eu moro, acho que não tem pessoas para aplicar a injeção, aí eu vim aqui em Conquista para aplicar a injeção nele. Aqui em Vitória da Conquista, até o momento, 12 casos da doença foram notificados. 10 foram descartados e 2 desses estão sob investigação. O município tem notificado casos suspeitos, mas a grande maioria já tivemos resultados negativos. 2 casos apenas aguardando resultados laboratoriais e a gente precisa cumprir esses procedimentos para ter certeza de que realmente aqueles casos suspeitos não eram do vírus do sarampo na nossa cidade. A transmissão do vírus ocorre de pessoa a pessoa, por via aérea, ao tossir, espirrar, falar ou respirar. A vacinação está disponível nos postos de saúde e, além dos grupos de atenção, quem vai viajar para lugares de risco precisa buscar a imunização. Sem dúvida, a população infantil é uma população mais vulnerável, porque se ela adoece, ela agrava com mais facilidade do que o adulto jovem, por exemplo. Então, nesse momento, a partir de 6 meses de idade, as crianças devem ser levadas às unidades de saúde para verificar a situação vacinal, ver se precisa tomar a vacina contra o sarampo ou não. E, além disso, são as pessoas que vão viajar para áreas de risco, né, ou áreas de surto ativo no país, que também precisa verificar se está em dia com a vacina contra o sarampo. Se eu vou viajar para um lugar que está sujeito a essa doença, lógico, eu tenho que me prevenir. Com certeza. E você que busca uma oportunidade no mercado de trabalho, confira as dicas desta quarta-feira no nosso quadro de empregos. O Cine Bahia está oferecendo uma vaga de emprego para vendedora em grupo varejista de calçados. As candidatas precisam ter ensino médio completo e experiência comprovada como vendedora. O Cine também oferece uma vaga para adesivador com experiência. A vaga é para horário comercial. Há uma vaga para soldador e os candidatos devem ter ensino médio e experiência na função. Outra vaga disponível é para vendedora em loja de cosméticos. As interessadas precisam ter ensino médio completo, informática básica e boa experiência anterior em vendas. Os interessados devem procurar o Saque Conquista 1, no prédio da Cefaz, Rua Rotary Club, número 149, no centro. A Executivo RH está com uma vaga disponível para estágio técnico em eletroeletrônica. Os candidatos devem estar cursando a partir do 1º ano do ensino médio técnico em eletroeletrônica. Também tem vaga para recepcionista e é desejável ensino médio completo. Os interessados a essas e outras vagas deverão comparecer à Executivo RH na Rua Laudiceia Guzmão, número 575, no centro.
Vamos falar sobre o tempo agora. Neste momento, os termômetros registram em Vitória da Conquista a temperatura de 23 graus. Tempo aberto, mas a partir da meia-noite a temperatura pode cair um pouco e chegar aos 16. Vamos conferir no mapa agora a previsão para amanhã em Vitória da Conquista e também em outras cidades da nossa região. O tempo segue parcialmente nublado nesta quinta-feira em Vitória da Conquista. Os termômetros variam entre 12 e 29 graus. Em Caculé, tempo aberto com predomínio de sol durante todo o dia. Os termômetros registram a mínima de 18 e a máxima pode chegar aos 34 graus. Em Cândido Sales, sol entre nuvens, variação de temperatura entre 13 e 32 graus. O tempo segue firme com predomínio de sol em Macaúbas, onde os termômetros devem registrar a mínima de 21 e a máxima pode chegar aos 36 graus. E no próximo bloco você confere uma entrevista com a neurologista Juliana Nunes. Ela conversa com a gente sobre o aumento de casos de AVC na Bahia. E ainda nesta edição, os destaques do Boletim de Notícias e mais. Representantes da Embrapa e do Governo do Estado discutem o fortalecimento da fruticultura no município de Itapetinga. O intervalo é rápido, voltamos já. Obrigado por comprar inteiras renovem as. Obrigado por uma pessoa que tem a saúde para agradecer, para fazer parte desse gesto. Obrigado. Doar sangue é compartilhar vida. Seja também um doador de sangue e junte-se a essa corrente de gratidão. É simples, é rápido e faz bem a todos os envolvidos. Oi, gente! Chegamos com novidade especial, principalmente para você que deseja ingressar nos cursos de graduação da UESB. Estão preparados? Então assistam esse vídeo até o final porque a novidade é boa, hein? Vem aí o vestibular UESB 2020 e se você quer se dar bem no processo seletivo, fique atento, porque a UESB já divulgou a lista das obras que serão cobradas nas provas. Ao todo, serão 4 livros. O primeiro é A Audácia desta Mulher, de Ana Maria Machado. Também está na lista Olhos d'Água, da escritora Conceição Evaristo. Outro livro importante é Anésia Cauaçu, de Domingos Ailton. E para finalizar em grande estilo, temos A Farsa de Inês Pereira, do escritor Gil Vicente. E agora que vocês já sabem quais serão os livros cobrados, já dá para programar a leitura, né? E continuem ligados porque nos próximos dias a gente vai divulgar mais informações sobre o vestibular UESB 2020. E não esqueçam de acompanhar o nosso site e as nossas redes sociais, ok? Até a próxima! Eu amamento. Eu amamento. Eu amamento sempre. Eu também amamento. Quem incentiva também amamenta. Por isso é importante formar parcerias e criar um ambiente favorável para que as mães amamentem seus filhos até os 2 anos de idade ou mais, sendo de forma exclusiva nos 6 primeiros meses de vida. Amamentar, ninguém pode fazer por você. Todos podem fazer junto com você. Estamos de volta ao vivo aqui pelo UESB Notícias, segunda edição. No Brasil, durante o primeiro semestre deste ano, foi registrado mais de 20 mil internações por AVC, apenas na região Nordeste. A Bahia lidera o ranking da região com cerca de 5.670 hospitalizações. Para falar com a gente sobre este assunto, aqui conosco a neurologista Juliana Nunes. Boa noite, doutora Juliana, seja bem-vinda aqui aos estúdios da TV UESB. Eu começo então perguntando, vamos esclarecer um pouco para o nosso telespectador o que é de fato um AVC? Certo. Boa noite. O AVC é a sigla de acidente vascular cerebral, ou seja, quando o fluxo de sangue no cérebro ele é interrompido. Nós temos que saber que tem 2 tipos de AVC. O AVC que nós chamamos de isquêmico, quando aquele vaso, né, do cérebro ele é entupido,
E nós temos o AVC que chamamos de hemorrágico, quando esse vaso se rompe. Então, o fluxo de sangue, ao ser interrompido, ou porque o vaso foi entupido, ou porque o vaso rompeu, essa área do cérebro ela vai começar a sofrer, porque não vai chegar sangue, não vai chegar nutrientes, e a partir daí a pessoa vai começar a sentir alguns sintomas decorrentes disso, decorrentes do AVC. E o que leva, de fato, uma pessoa a vir a ter um AVC, por exemplo? Hemorrágico e isquêmico. Isso. O AVC isquêmico, ele é cerca de 80% dos casos, é a maior parte dos casos. E nós temos os fatores de risco, né, que servem tanto para o isquêmico, tanto para o hemorrágico. Entre esse grupo de fatores de risco, são as pessoas que têm hipertensão, os níveis pressóricos não muito bem controlados, os sedentários, obesos, tabagistas, as pessoas que têm os níveis de colesterol também não tão bem controlados, aqueles que têm uma alimentação muito rica em gordura. Então, é uma população que tem uma chance a mais, um fator de risco a mais de vir a ter um AVC. Agora, doutora Juliana, quando a gente fala sobre esses dados, né, na região Nordeste, porque chama a atenção que a região Nordeste representa uma região com maior incidência da doença. E um destaque é a Bahia. A Bahia que tem muitos casos de pessoas que são acometidas por algum tipo de AVC. A que se deve esse tipo de situação, por exemplo, falando aqui da nossa Bahia? Existe um fator de risco importante, que seria a população negra. Ela tem um fator de risco a mais por questões genéticas de vir a desenvolver um AVC. O AVC tem grande incidência na Bahia, mas também no Brasil. É a doença que mais mata e a que mais causa incapacidade. Porque a pessoa ela vai ter um AVC, ela não vai ter aquela força, não vai conseguir andar como fazia anteriormente. Isso acarreta alguns prejuízos na sua vida, como, por exemplo, ela não vai conseguir trabalhar em muitas situações, ela não vai conseguir mais realizar atividades como era antes. Então, isso, além da incidência ser aumentada, ela traz essa incapacidade também importante para esses pacientes. Ou seja, as sequelas, né, da doença, ela existe? As sequelas existem. Tem pacientes que conseguem se recuperar, que ficam com sequelas pequenas, mas tem outros que, infelizmente, ficam com sequelas graves que trazem incapacidade de fato. Doutora Juliana, falando um pouco também sobre o tratamento e também, assim, o que ocorre? Qual é o melhor tratamento, a melhor forma de tratamento? E quando a gente fala sobre o Sistema Único de Saúde, existe também tratamento adequado, suficiente para esse tipo de situação? Falando aqui do Nordeste, principalmente aqui da nossa região da Bahia. Isso, é importante saber quando aquele paciente está necessitando de um tratamento, por exemplo, aquele paciente que de repente começou a ter uma redução da força, uma fraqueza, uma fala embolada. Então, ao perceber que um familiar dessa forma, a gente deve ligar para o número da emergência e encaminhar para o hospital para ele poder ter o tratamento adequado. No Sistema Único de Saúde, nós temos hospitais que conseguem ofertar um tratamento para essa fase aguda do paciente, essa fase aguda do AVC, que é um tratamento, por exemplo, se ele estiver sofrendo um AVC isquêmico, o tratamento é feito com a medicação, que é dado na veia, e que vai tentar justamente dissolver esse coágulo que veio a entupir. É um tratamento que alguns hospitais disponibilizam, certo? Só que o paciente, o familiar, ele tem que reconhecer isso precocemente para esse paciente conseguir ter esse tratamento a tempo. Porque quanto mais rápido a gente conseguir intervir, menos sequelas, menos chance de sequelas ele vai vir a ter. Nessa fase aguda é um intervalo de 4 horas e meia, então o paciente ele tem que chegar no hospital em até 4 horas e meia, porque caso seja um AVC isquêmico, nós conseguimos fazer essa medicação. Caso for um AVC hemorrágico, nós tentaremos controlar a pressão daquele paciente o melhor possível para evitar consequências piores. O importante é saber que tem prevenção e tem também tratamento. Isso, tem prevenção. Justamente essa prevenção é baseada nesses fatores, como a hipertensão, o diabetes, os níveis de colesterol alterado, a obesidade. Prevenir isso para evitar, de fato, o AVC. E aqueles pacientes que estão manifestando um AVC no momento, nós que chamamos um AVC na fase aguda, temos um tratamento que poderemos melhorar, reverter um pouco melhor esse quadro, que é disponibilizado sim no SUS. Ok. Tá, então, doutora Juliana Nunes, ela que é neurologista, trazendo para a gente informações importantes sobre essa incidência de AVC no Nordeste, particularmente falando aqui do estado da Bahia. Doutora, muito obrigada pelas suas informações. A gente agradece a sua participação e volte mais vezes. Obrigada.
Agora chegou a vez dos destaques do nosso boletim de notícias desta quarta-feira. Giovana Paciolo traz as informações pra gente. Boa noite, Giovana. Boa noite, Aline. Boa noite para você, telespectador da TV UESB. Hoje eu vou começar falando sobre uma novidade na área da saúde. O Hospital Geral de Vitória da Conquista foi o primeiro no interior do estado da Bahia a realizar uma técnica cirúrgica chamada bypass. O procedimento foi realizado em um paciente de 41 anos que sofreu um AVC hemorrágico e durou cerca de 7 horas e foi um total sucesso. O aneurisma do paciente estava na artéria mais importante do cérebro. Para fechar a passagem de sangue pelo aneurisma, foi necessário criar um novo vaso, uma espécie de ponte que é chamada de bypass. Esse é um procedimento raro e são poucos os neurocirurgiões que estão habilitados para realizar a cirurgia. Todo o procedimento foi custeado pelo SUS. E agora a gente vai continuar com uma notícia boa. O tema eu particularmente adoro. Sou fã de carteirinha. O 5º Anicom vai ocorrer neste final de semana, nos dias 14 e 15, no Shopping Boulevard. O Anicom, que é o maior festival de cultura pop oriental do interior da Bahia, vai contar com diferentes tipos de atividades e atrações, como campeonato de videogames, arena de luta medieval, desfile de cosplays e muito mais. Os ingressos podem ser comprados na loja Maquiagem Etc., na Galeria Madrigal, no centro, e na loja Imaginário, no Boulevard Shopping. A gente que é do jornalismo estranha quando não tem aquelas notícias pesadas. Mais uma, 7 anos, Fogo Ré, Barreira, oeste da Bahia, desenvolveu seu trabalho de iniciação científica, uma bebida nutricional à base de jatobá, que pode ajudar na alimentação de pessoas com anemia, diabetes e outras doenças. De acordo com o jovem, a ideia surgiu como uma possível solução para o desperdício de jatobá na região. A iniciativa está em fase de desenvolvimento, mas quando concluída a fase de testes, os benefícios serão muitos, pois além de ajudar na alimentação da população, as comunidades extrativistas poderão aumentar a renda com a comercialização do fruto. Aline, eu vou terminar hoje com esse sorriso largo, porque foi muita notícia boa. Com certeza, Giovana, e a gente agradece. A gente precisa cada vez mais de notícias boas. E no próximo bloco você confere uma reportagem sobre o fortalecimento da fruticultura no município de Itapetinga. Nós vamos para um breve intervalo e já já voltamos com mais informação e conteúdo para você. Se um mosquito aparece, é sinal de atenção. Ele pode marcar mais que a sua pele ou seu corpo. Um simples mosquito pode marcar uma vida e um simples gesto pode salvar. Elimine os criadores do mosquito transmissor da dengue, zika e chikungunya. Proteja a vida. Governo Federal. Estamos de volta ao vivo aqui pelo UESB Notícias, segunda edição. Representantes da Secretaria de Agricultura do Estado e da Embrapa discutiram ações para o fortalecimento da fruticultura no município de Itapetinga. O repórter Tiago Henrique traz as informações. Produtores, estudantes, empresários e profissionais das áreas de ciências agrárias e biológicas participaram de palestras com a Secretaria de Agricultura do Estado e a Embrapa, em Itapetinga, como incentivo à produção de frutas na região sudoeste. Quando a gente diversifica, a gente vê que a gente aumenta o raio de alcance do agronegócio, e isso é muito favorável para todos os produtores rurais da região. É preciso levar em consideração o mercado, né, a questão das melhores oportunidades, melhores fruteiras em relação ao clima, ao solo da região, e também com o cuidado ambiental, claro, que sempre tem que vir para a sustentabilidade do negócio, né, econômico, e sustentabilidade ambiental também. Itapetinga está localizada na região sudoeste, a 562 quilômetros de Salvador. O município tem como marca a pecuária. A boa notícia é que a chegada da fruticultura irrigada trouxe uma perspectiva de crescimento econômico para a cidade e região.
A Bahia tem uma característica muito interessante em fruticultura. A gente volta mais uma vez, tem andado muito, a gente tem visto na Chapada culturas de clima temperado se dando muito bem e fortalecendo muito a questão municipal. Os municípios que trabalham com fruticultura realmente só tendem a crescer em questão de arrecadação e sustentabilidade ao agronegócio e ao funcionário do campo. A produtividade, financeiramente falando, por hectare da fruticultura é muito maior do que o nosso atual sistema, que é uma pecuária até mais extensiva um pouco. Então a gente tem que apoiar, tem que abraçar, porque você tendo desenvolvimento econômico, você tendo um volume maior de recurso por hectare, de retorno para o produtor, obviamente você está aumentando a oferta de emprego, como nós vimos agora, a exemplo da cultura do maracujá, que demanda um volume de emprego muito grande por hectare. Então isso, sem dúvida, é o que vai mover a nossa pretensão, vai mover o nosso desejo em implantar e ampliar a fruticultura no município de Itapetinga e na região. A Bahia é o segundo maior produtor de frutas do país, com uma colheita de cerca de 3 milhões de toneladas ao ano, segundo o Censo Agropecuário de 2017 do IBGE. O estado também lidera o ranking na produção de manga, com cerca de 281 mil toneladas por ano. De acordo com a SEAGRE e a Embrapa, o cultivo de frutas é considerado uma das atividades agropecuárias que mais empregam. É porque ainda a fruticultura é uma cultura onde é que se preza muito pela qualidade e isso precisa de muita mão de obra, né? É o cultivo, é o combate às doenças, é a questão da própria colheita, né? Que depende muito ainda de mão de obra. A fruticultura, ela exige muito a questão da mão de obra no campo por especificidades, por exemplo, polinização, né? Colheita, tratos culturais que muitas vezes não são empregados em outros tipos de agricultura, mas que são importantes para a fruticultura e isso que explica a maior demanda de mão de obra nessas atividades. Os participantes disseram que a palestra foi uma ótima oportunidade para esclarecer dúvidas e ampliar o conhecimento sobre a fruticultura irrigada. A gente espera que a gente, com o sucesso de um embrião, né, que a nossa produção seja um embrião para a nossa região, que difunda que outros produtores possam utilizar da fruticultura como diversificação de cultura para aumentar emprego e renda da nossa região. Eu acredito muito nesse projeto. Nossa região é muito rica, certo? Já tivemos aqui, na época, aqui, a indústria aqui de calçados, né? E agora a pecuária, vamos dizer assim, a zona rural está sendo diversificada, certo? Produzindo aí, introduzindo que a fruticultura, que é uma coisa que é potência, que o Brasil é uma potência. A artista plástica conquistense Edmeia de Oliveira promove uma exposição de esculturas com o tema Marias dos Barros, uma homenagem à mulher nordestina. A reportagem é de Samara Dias e Paulo Galede. Um trabalho feito com as mãos que dá vida à argila cozida. As peças transmitem sentimentos e contam histórias de mulheres, seja que é livre, independente ou a sonhadora, trabalhadora e mãe, carregando detalhes como cacto, palma e a rosa azul. As Marias de Barro homenageiam a mulher nordestina. As Marias são Joanas, Antônias, Elisetes, todas, mas são Marias, filhas da nossa mãe maior, que é Maria Santíssima. Então, o que a gente, como mulher, faz para sobreviver? A gente trabalha, a gente canta, a gente lê, a gente quer ser inserida no contexto social, a gente é mãe, a gente cria os filhos, a gente educa. Eu acho que nós, mulheres, merecemos ser mais lembradas, mais valorizadas, mais ouvidas. Nós temos voz. As obras são da artista plástica Edmeia de Oliveira, natural de Jequié, mas que vive em Vitória da Conquista há mais de 70 anos. São mais de 20 Marias de Barro. Cada uma levou, em média, uma semana para ganhar forma. Quando eu estava inspirada, pensando em fazer essas Marias, em representar a gente através de esculturas, nós viajamos para Maragogi-Pinho, porque eu soube que lá tinha uma argila muito boa para a escultura mais fina. Nós fomos e compramos o barro argila lá. E eu gostei do barro, porque realmente é um barro puro, bem macio
e fantástico para a gente fazer essas Marias. Então, foram momentos muito agradáveis. As novas Marias se juntam às de outras épocas, feitas há mais de 15 anos, e fazem parte da exposição de esculturas Marias de Barro, que já está aberta para o público. A exposição de esculturas Marias de Barro está sendo realizada aqui na Galeria de Arte e Ateliê da artista plástica Edmeia de Oliveira durante todo o mês de setembro. O visitante ainda vai poder ver de perto mais de 1000 obras, entre quadros, esculturas e cerâmicas, que contam diferentes histórias. Está convidada a população para visitar as Marias e tudo que tiver aqui na galeria, no horário comercial, a partir de hoje até o final desse mês. E com essas imagens, a gente termina o ESB Notícias segunda edição desta quarta-feira. A gente volta amanhã às 6 da tarde com mais informação e conteúdo para você. Uma boa noite e até amanhã.